Estamos de volta com o especial Sem Filtro. Na abertura do programa de hoje, nós falamos sobre o medo, sentimento que acompanha todas as mães. Agora nós avançamos para um território ainda mais complexo. Se o medo muitas vezes protege, a culpa frequentemente só pesa. Ela se alimenta da comparação, da pressão das redes sociais e da jornada dupla, que no Piauí é a realidade de tantas chefes de família. Acompanhe. Às vezes também eu chego muito cansada e elas querem minha atenção e eu só quero minha cama, só quero dormir. E eu acabo até assim me perguntando, será que eu sou uma boa mãe? Eu também vivo esse equilíbrio delicado entre trabalhar com aquilo que eu amo e ter mais tempo com o meu filho. Quando a gente não tem a compreensão dos nossos múltiplos papéis, quando a gente não consegue separar, não consegue encaixar dentro da nossa vida mãe, também a nossa parte filha, mulher, empreendedora, profissional, né? A culpa vai aparecer para qualquer ocasião. Ela aparece nas ausências, nas escolhas, no cansaço e até nos momentos felizes. A culpa materna é silenciosa, mas acompanha milhares de mulheres todos os dias. Hora do dia. Começar por aqui, vou acordar as meninas agora para arrumar para ir para a escola. Bora começar mais uma semana de trabalho, hoje vai ser bem corrido por aqui. Já deixei as meninas na escola, que é a minha primeira obrigação do dia, e bora lá para os trabalhos. Essa rotina da Patrícia é realmente frenética. Em um dia comum, ela chega a gravar de 3 a 4 conteúdos ou até mais em locais diferentes. Sendo que ainda tem o próprio empreendimento, né, Patrícia? Com uma filha de 9 e outra de 6 anos. Como que você faz para conciliar tudo? Você escolhe algum dia off da semana? Olha, eu confesso que é uma correria, mas dá para conciliar. E assim, tem toda uma logística, um cronograma. E o bom disso é que eu também consigo ter uma flexibilidade de horários. E aí um dia off que eu escolho para ficar mais em casa, até porque eu trabalho literalmente de domingo a domingo. Por mais que a gente saia para conquistar o mundo para os nossos filhos, né? Para dar uma qualidade de vida melhor, um ensino melhor, enfim. E no final de tudo, acaba faltando a gente. Culpa por não estar em tudo, ou até estar, mas não estar inteira. Mas talvez a maternidade real, essa sem filtro, não seja sobre dar conta de tudo. Seja sobre fazer escolhas todos os dias e seguir tentando, com amor e com verdade. Eu fico me questionando, só que eu trabalho tanto, não falta nada para as minhas filhas. Eu até chego a me emocionar porque, de fato, é uma coisa que pega muito, sabe? Mas eu creio que se perguntar para elas se eu sou uma boa mãe, eu tenho certeza que elas vão dizer que sim. Na tentativa de equilibrar carreira, maternidade e presença emocional, muitas mães convivem com a sensação constante de estarem divididas. É difícil não me reconhecer em algum ponto depois de acompanhar a rotina de uma mãe como a Patrícia. Eu também vivo esse equilíbrio delicado entre trabalhar com aquilo que eu amo e ter mais tempo com o meu filho. E quase sempre a culpa aparece. Quando a gente não consegue separar, não consegue encaixar dentro da nossa vida mãe, também a nossa parte filha, mulher, empreendedora, profissional, né? A culpa vai aparecer para qualquer ocasião. Ela aparece quando você acha que você está descansando, quando você vê que você não deu conta de participar de um evento da escola do filho, quando você percebe, por exemplo, que você queria estar descansando, mas o seu filho precisa da sua atenção. Então, acho que isso é muito consequência da gente não conseguir identificar que nós temos múltiplos papéis. Né? Então eu acho que não tem um momento específico que a culpa aparece, ela vai aparecer sempre que você não entende que você se cansa, que você precisa descansar, que você precisa de momentos de autocuidado, que isso faz parte da sua vida. Né? E que quando a gente entende que nós não somos infalíveis, que a gente não é indestrutível, né? Quando a gente entende, por exemplo, que cabe tudo isso na nossa vida de uma forma mais organizada, a culpa ela perde espaço, porque a gente passa a se sentir humana. A rede social, na verdade, ela mostra um recorte da vida de todo mundo, né? Ela mostra aquela mãe feliz, aquela mãe magra, aquela mãe super sarada correndo no final de semana, mas ela não mostra o cansaço do dia a dia, ela não mostra noites mal dormidas, ela não mostra a crise de um filho atípico, por exemplo. Então, a rede
rede social, ela potencializa muito isso, porque a gente passa a ter a comparação com a vida de alguém que a gente nem conhece, que a gente só vê aquele recorte, né? Estatísticas apontam que as pessoas estão cada vez mais ansiosas e depressivas, porque elas estão todo o tempo buscando o ideal, o perfeito que as redes sociais mostram. A culpa muda de forma, mas raramente desaparece. No fim, até quem acolhe outras mães também vive as próprias dores e cobranças. Que durante muito tempo eu também fui aquela mãe culpada, né? Aquela mãe cansada, aquela mãe sofrida, e isso acho que foi uma força a mais para eu pensar como ajudar essas famílias, além de querer sair desse papel de sofrimento. Né? Durante muito tempo eu era aquela mãe cansada, obesa, sobrecarregada, que não sabia relaxar, que não tinha descanso, né? E ao longo do tempo, a terapia, os estudos, a convivência com meu filho foi me ensinando que para eu ser uma boa mãe, eu também precisava ser uma boa mulher, eu também precisava ser uma boa esposa, eu precisava ser uma boa filha, né? Então eu fui entendendo que, na verdade, essa cobrança social que é feita sobre nós, pra gente ser uma mãe perfeita, super heroína, que dá conta de tudo, é uma cultura transgeracional que vai passando e vai negligenciando o sofrimento dessas mães. Entre escolhas, renúncias e tentativas diárias de equilíbrio, milhões de mulheres seguem vivendo a maternidade real, sem perfeição, sem personagens, sem filtro. Sem filtro, nós ouvimos histórias fortes, né? A Nara, a Patrícia contaram pra gente nessa reportagem tão bela, feita pela nossa colega Aline Moreira, que tá aqui sem filtro com a gente hoje. Feliz Dia das Mães! Ai, obrigada! Para mim foi assim uma delícia fazer parte desse projeto, porque sempre que eu falo de maternidade, eu me encontro nesse lugar, claro. Claro, mãe e do essa Miguel. reportagem, nossa, mexeu muito comigo, Sato. Pois é, deu para perceber. E eu quero que você traga esse seu olhar, né, sobre a maternidade nesse quesito. Você é mulher da comunicação, tem 1001 atividades, tem a sua vida pessoal, tem a vida do Miguel, você tem seus pais também, que você também cuida ali de muito perto. Como é que você carrega essa mochila pesada da culpa que parece que não abandona as mães? É impressionante. A maternidade para mim foi uma escolha. Eu realmente queria ser mãe e parece que eu já sabia que eu ia ser mãe do Miguel. E mesmo com muitos desafios que eu sabia que eu ia enfrentar, eu fui seguir em frente. Não foi uma gravidez fácil, eu tive uma eclâmpsia grave e o bebê nasceu antes do tempo. Então teve todo aquele processo de UTI, sabe? Aquele processo de cuidar de um bebê que era prematuro. E você estava falando aí, né, da carga pesada que as mulheres, de uma maneira geral, especialmente as mães, carregam, muitas vezes acaba se impondo. E no seu caso, minha amiga, vamos trazer agora uma pessoa, um antídoto para essa carga pesada do seu dia a dia que você carrega. Esse antídoto tem nome, tem um sorriso lindo. Vamos acompanhar? Mamãe, tô passando aqui para te dizer que você é uma pessoa muito especial. Você é a pessoa mais especial do mundo para mim. Um beijo. Que Deus te abençoe. Feliz Dia das Mães. Tá aí, gente, esse é o Miguel. Tão querido, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente essa semana. E tá aqui o seu antídoto para essa dor, para essa tudo, para tua vida. Um antídoto, eu acho que ele é a razão da sua vida hoje. A gente pode resumir. Sempre foi, na verdade. Chega, eu fico com a voz embargada, porque ele me ensina tanto, essa pessoinha me ensina tanto todo dia. É tanto aprendizado, Sayuri, que ele nem sabe, ele nem tem noção disso. O Miguel, vou te contar aqui, que algumas pessoas sabem, estou segurando porque eu estou um pouquinho gripada, se eu chorar o meu nariz vai entupir. Poucas pessoas sabem, quando eu estava prestes a ter o Miguel, assim, fiquei internada alguns dias antes de tê-lo, e quando chegou a hora, eu tive uma sensação, uma visão. Eu estava passando bem mal, mas eu consigo ainda identificar esse momento. Eu sou muito religiosa, muito católica, e apareceu para mim essa sensação de que Nossa Senhora estava ali, perto da gente, nos protegendo.
era para ele se chamar só Miguel. Aí, algo me disse, chame Miguel Arcanjo, porque São Miguel Arcanjo vai ser o protetor dele. Então, foi indo para a sala de cirurgia e falando isso pro pai dele. É Miguel Arcanjo, viu? O nome dele vai ser Miguel Arcanjo. Todos os dias a gente reza juntos, a gente faz a oração de São Miguel Arcanjo, para Nossa Senhora, saindo de casa. Se eu esquecer, eles, mãe, nossa oração. Então, ele é uma força para mim. Se eu estiver doente, ele tá lá preocupado. Ele diz toda hora, mãe, eu te amo, você é a pessoa mais importante do mundo. Ele é muito carinhoso, eu vi. Ele é muito carinhoso. E ele tem, claro, todos os desafios de toda fase. Cada criança tem uma fase, tem várias, na verdade. E ele vai passando por suas fases que às vezes testam a paciência, mas eu tento olhar com o olhar de amor de quem precisa. Ai, filho, eu te amo tanto. Eu te amo tanto, meu filho. Você é o maior presente que Deus me deu. Obrigada, Sato, por esse presente também, viu? O presente é uma forma de homenagear você e também todas as mães aqui da nossa casa. Obrigada, Aline, por ter contado a história da Patrícia, da Nara, e também contado a sua história aqui pra gente. Obrigada. Obrigada por ter se mostrado sem filtro. Aqui é totalmente sem filtro. E eu acho que muitas mulheres, de alguma forma, muitas delas, elas têm um sentimento da maternidade, mesmo não sendo mães, não tendo gerado, mas tem esse sentimento da maternidade. Então, quero desejar aqui para todas as mulheres, mães, mesmo as que não geraram, as mães que adotam, as mães de pais, as mães de pet, as mães. Feliz Dia das Mães, que o amor prevaleça, muita paciência, saúde mental, saúde física para cuidar aí das pessoas que você ama. Obrigada, minha querida. Nossa, tá todo mundo emocionado aqui. Eu fiquei segurando aqui, mas obrigada mesmo. A gente vai continuar nesse tom da emoção, viu? Continua aqui com a gente acompanhando o nosso Sem Filtro, porque nós vamos falar agora sobre que a jornada da maternidade, gente, muitas vezes é uma estrada de mão única, onde o cuidado com o outro acaba ocupando todo o espaço. A história que nós vamos ouvir agora é de uma mulher que correu atrás dos sonhos profissionais e se tornou policial. Também criou 3 filhos. Mas no meio desse caminho de tanta luta, ela sentiu que uma pessoa muito importante acabou ficando para trás. No caso, ela mesma. Com vocês, Ayala. Eu sou a Ayala, tenho 39 anos. Hoje trabalho no setor de segurança pública. Ser mãe durante o curso de formação militar foi uma época muito dolorosa para mim, né? Sou mãe de 3 filhos e foi muito difícil conseguir conciliar, né, a formação militar com a rotina do dia a dia, do cuidado com os filhos. Havia dias que eu chegava muito exausta e era naquele silêncio da noite que o choro acontecia, naquela hora que ninguém está vendo. Era um momento em que eu conseguia e que eu poderia fraquejar, porque o peso de ser mãe é muito grande. Você quer ser a melhor mãe, você quer ser a melhor esposa, a melhor dona de casa, e tudo isso com o tempo vai pesando. A gente vai se esquecendo de que é mulher, de que a gente precisa ter um autocuidado, de que nós precisamos de cuidado também, que a gente precisa ser acolhida, que a gente precisa de carinho, de segurança, a gente precisa dar segurança emocional. Então tudo isso pesa na profissão do ser mãe. Hoje, a Ayala que eu estou construindo, a mulher que eu estou construindo, tem muito orgulho de si, porque quando eu olho para trás e vejo quem um dia eu já fui, quando eu consigo olhar para frente e enxergar a pessoa, a mãe que eu estou conseguindo construir, isso me orgulha, isso me incentiva a crescer sempre, sabe? Buscar o crescer sempre mais. Eu tive dias difíceis, dias de que eu olhava para o espelho e eu só conseguia chorar. Eu não queria me ver, eu enxergava uma mulher feia, uma idade que não condizia com minha aparência, porque a gente vai esquecendo de si, a gente vai deixando lá no cantinho, numa caixinha guardada, a mulher
e a gente só busca a mãe. Mas hoje eu já consigo me olhar no espelho, voltei a sorrir, consigo olhar e gostar do que eu vejo, não somente a aparência, porque hoje eu consegui buscar meu autocuidado, mas eu olho no espelho e eu consigo enxergar a pessoa que eu estou me tornando, a alegria de viver, a alegria de buscar nos filhos, na família, um sentido para tudo na vida. Há quem diga que o coração de uma mãe é um mistério que só outra mãe entende. Nós levamos um mural em branco para o centro de Teresina e que encontramos por lá, gente, foi uma verdade poderosa. São as mães do Piauí em toda a sua essência materna. Acompanhe. O centro de Teresina. No meio de tanta pressa, nós fizemos uma pausa. O desafio: escrever apenas uma palavra, sem filtros. É tudo na minha vida, minha mãe. Meus filhos também, são tudo na minha vida eles. Para mim não tem outra coisa melhor na minha vida do que meus filhos e minha mãe. Palavras que acolhem, que conectam. Mãe, amor. Feliz Dias da Mãe para todas, inclusive para minha que está em casa, que é a dona Maria Lúcia. É o grande amor da minha vida, é a minha mãe. E sabe o que essas palavras nos mostram? Que nenhuma mãe está sozinha. É a minha vida, a minha sabedoria. Meus filhos são tudo para mim na minha vida. Tudo, 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 tudo. Meus filhos são tudo. Meus filhos correm na minha... É tipo um sangue, corre tudo no meu ser, no meu corpo, tudo, tudo. Meus filhos. Fé para eles crescer, para eles seguir em frente à vida. Fé para eles se multiplicar, né? E fé para eles ser alguém na vida. Ser mãe é ser dedicação, é ter amor pelos filhos, carinho. E agora que eu sou mãe, sou avó de 2 netos, lindo, maravilhoso. É porque, como quando eles são pequenos, eles precisam da gente, né? Pra cuidar, dar amor, carinho, proteção. É complicado, mas a gente sempre dá um jeito. Coração de mãe sempre dá um jeito, né? Porque um filho é tudo na vida de uma mãe. Ser mãe é uma bênção que Deus dá e a gente tem que cuidar como mãe. Primeiro nós amamos Deus, que é Ele quem nos ajuda. E aí depois, os filhinhos da gente. Porque eu sou a base de casa, eu sou pai e a mãe dela. Então para mim é força, né? Todo dia vim trabalhar para conseguir o pão de cada dia para ela. Eu sou muito feliz de ser mãe. Tenho 2 filhas e agradeço a Deus pelas minhas filhas, né? Então eu sou feliz por ser mãe. Ele estando bem, a gente está bem. Eu sou muito feliz em ser mãe. Muito ser mãe. Essas foram palavras que acolhem e que mostram que nenhuma mãe está sozinha nessa jornada. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre o que nos move, o combustível.